Times aí, o Iquique, se disputasse o Campeonato Mineiro, não classificava. Acho que até caía para a segunda divisão, para a Série B do Campeonato Mineiro. Então, assim, esse é o nível do nosso grupo. É um nível baixíssimo, então não dá pra gente levar em conta. Assim como o Campeonato Mineiro, né? Não dá pra levar em conta. Então, o Atlético com 4 jogos sem vitória no Brasileiro. E assim, vem caindo. O futebol a cada partida vem caindo. Ontem a partida do Atlético foi patética. Foi uma partida ridícula, absurda. Sem brio, sem futebol, sem nada, absolutamente nada. O time não apresentou nada ontem, né? Então, assim, hoje nós estamos sim, porque eu não consigo ter uma perspectiva boa para um futuro próximo aí no Brasileiro, com um time que vem piorando a cada jogo. Principalmente, aí nós vamos falar do Cuca, se o Cuca não mudar nada, se ele seguir com o mesmo time e tudo, aí eu não vejo a menor perspectiva de melhora. Então sim, eu acho que nós estamos no início de crise, não adianta ficar tapando o sol com a peneira, não adianta querer ficar, não é bem assim, o Atlético está muito bem. Não, gente, não vamos nos enganar não, né? Então assim, para início de conversa é isso. Aí, vamos falar aqui, primeiro eu quero falar sobre os donos da SAF do Atlético. O que eu tenho dito muito aí, já até postei um vídeo agora no Instagram também falando sobre isso, que é muito simples. Se os donos da SAF do Atlético não saírem de Nárnia, se eles não voltarem para a terra, pisar aqui na terra, se não saírem de Nárnia, desse mundo da imaginação em que o Atlético tem um dos melhores times da sua história, que o time de 2025 disputa com o time de 2021 para ver quem é melhor. Sabe, a Nárnia de que o Atlético tem um ótimo elenco, um dos melhores do Brasil. Se não voltar para a terra, pisar na terra, que é só pisar na terra, sabe, o astronauta pisou na terra, se não fizer isso, é daí para baixo. Eu sei que muita gente já começa a falar em brigar para não cair, em segunda divisão, Série B, eu acho muito cedo, são 4 rodadas apenas, mas se todos no Atlético, e principalmente todos que eu falo, principalmente quem manda, continuarem com o discurso de que tá tudo bem, que o time é muito forte, que o elenco é um dos melhores do país e que o Atlético tem um time tão bom quanto o 21. Nós temos que falar, Capitão, da vitória do Cruzeiro. Se você quiser falar da derrota do Flamengo, você pode falar. Mas a vitória do Cruzeiro, uma vitória maiúscula, com avaliações individuais e coletivas. Então, CJ, o que eu vi ontem foi um jogaço de futebol, né? E parabenizando o Cruzeiro e Flamengo por terem feito talvez um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro. Não vou nem falar da rodada, que a gente teve tanto jogo bom esse fim de semana. Mas eu vou falar um negócio com você, cara. Foi um jogaço, um espetáculo que o Campeonato Brasileiro tá entregando, mas aqui eu tenho que primeiro começar elogiando o fenômeno Caio Jorge, cara. Impressionante o que esse rapaz está jogando. Impressionante. Jogador que esteve fora ali durante todo o processo do Campeonato Mineiro, teve as suas dificuldades ali na volta da temporada. Período lesionado, né? Período lesionado e tal. Aí há a troca de técnico, há a entrada do Leonardo Jardim, e ele tem sido, sim, o jogador mais importante do Cruzeiro na era Leonardo Jardim. Caio Jorge tá jogando barbaridade. E aquela bola na trave ia entrar, tá? É o Rossi que defendeu. O Rossi, ele deixa a pontinha do dedo ali. O corpo passa, a bola vai pro meio do gol, né? Ele deixa o braço, faz uma grande defesa. Mas o Caio Jorge tá jogando é barbaridade. O Cruzeiro que tem jogado dessa forma, né? Marcando muito forte nessa pressão alta, atrapalhando a saída de bola do adversário. O Flamengo ontem teve muita dificuldade no seu jogo coletivo em razão do que o Cruzeiro tá fazendo nessa marcação, nesse jogo sem a bola, tanto que o Cruzeiro mais uma vez ficou com uma posse de bola menor do que o adversário, que é natural. Essa é a proposta do professor Leonardo Jardim, e o Cruzeiro poderia ter feito ali 2 ou 3 gols no primeiro tempo, CJ. Aliás, é claro que falar do melhor em campo é um pouco complicado, a gente normalmente elege quem tá do lado vencedor, mas ontem o que o Rossi defendeu também foi um negócio absurdo. E aí veio o castigo, né? Talvez quando o Cruzeiro abaixou um pouquinho a intensidade, o Flamengo com a Arrascaeta vai lá e manda no ângulo, né? Um cracaço de bola, todo o mérito do mundo pro Arrascaeta. O Cássio ainda resvala
na bola, mas a bola era praticamente indefensável. Só para interromper sobre esse gol, como eu estava fazendo a cobertura do ataque do Flamengo, eu vi todo o aquecimento do Flamengo. Todas as bolas de chute a gol do Arrascaeta foram daquele jeito. O que ele praticou no jogo foi o que ele fez no aquecimento com o brasileiro. Fortíssimo candidato, gostei dessa sua competição. Ouvi muito o Rafa Miranda ontem na transmissão, aliás, belos comentários também elogiados pela Nação Azul. Ontem quem comentou o jogo pela 98 foi o Rafa Miranda. Grício, uma partida gigante do Cruzeiro, não foi sorte, coloquei isso no Twitter, não foi por uma bola, foi um domínio, foi intenso. Isso que o Cabido disse, organização e competição, partidaça do Romero, do Fagner, Kaique, Christian, mas o Leonardo Jardim, entendedor de que não precisava mexer, ele vai falar isso na entrevista coletiva, já vamos ouvir. Ele falou, o time tá bem, pô. O time tá com perna, tá com fôlego, tá com pulmão e principalmente continua competindo e organizado mesmo aos 35 minutos do segundo tempo. O que você viu ontem? Ô, CJ, uma grande vitória, né? Os números, a gente falou muito aqui de número no jogo do Atlético contra o Maringá, né? O Cuca usou isso a favor dele sem tanto motivo na quarta ou quinta? Terça-feira. Na terça. Mas tem alguns números muito interessantes que ajudam a explicar um pouco do jogo ontem, né? O primeiro, o quanto o Cruzeiro competiu, né? Foram 23 desarmes do Cruzeiro, número muito alto. O Cruzeiro competiu muito no jogo. E foi de fato o diferencial, principalmente no segundo tempo, né? Acho que a gente teve um primeiro tempo mais igual. À medida que o time do Flamengo foi se cansando, o Cruzeiro manteve a competitividade, manteve a pressão e conseguiu no segundo tempo dominar o Flamengo por conta dessa capacidade mesmo de competir do time. É a grande virtude hoje do time do Cruzeiro e é o grande mérito do Leonardo Jardim, né? O Cruzeiro deixou de ser Pode acordar, sim, na Série B. Pode acordar, sim, na Série B no final do ano. Então eu espero que o principal de quem gere, quem cuida, né, e é dono do clube, é que nesse momento tenha a humildade de entender, né, que nós não temos um dos melhores times, 11, tô falando só do 11, não temos um dos melhores times do Brasil, não temos nem de longe um dos melhores elencos do futebol brasileiro, o nosso elenco é muito fraco, de novo, o nosso elenco é muito fraco. Essa é a verdade, nós tínhamos um elenco fraco ano passado, né, com poucas opções ruins, sempre digo, Allan Kardec jogou a final da Copa do Brasil e da Libertadores. E esse ano, o que aconteceu para melhorar? Nada, absolutamente nada. Até piorou, porque saíram 16 jogadores, chegaram 10. Né? E muitos desses jogadores que o Palmeiras não queria de jeito nenhum, que o Bahia não queria, para o Atlético serve tudo. Então, assim, eu acho que se os donos da SAF não tiverem a humildade, né, de entender agora que nós não temos um dos melhores times e elencos do Brasil, se continuar se enganando ou continuar em Nárnia achando que nós temos um timaço e um dos melhores elencos, aí o buraco pode ser mais embaixo no final do ano, sim. Aí eu acredito que pode cair, sim. Porque aí não vai ser feito nada para melhorar, vão achar que tá tudo bem, vão trazer mais 3 refugos e vão achar que temos um baita elenco. Aí pode ser tarde, né? Aí pode começar no desespero, querer trocar de treinador, achar que o problema é esse, quando o problema tá em cima e não embaixo, principalmente, né? Então esse é o recado aí para os donos da SAF, vão ter mais humildade, né? E lembrar que o torcedor não é idiota, o torcedor não é trouxa, o torcedor não cai nesse papo. Não adianta ir no microfone e falar que o Atlético tem um ótimo time, um ótimo elenco, que o torcedor não cai nesse papo. O torcedor não é trouxa, tá? Inclusive é só ver os públicos do Atlético esse ano para ver que o torcedor não é trouxa, o torcedor não acredita, não confia nesse time e tem toda a razão de não ir para o estádio e não confiar nesse time. Porque não dá para confiar mesmo, né? Não dá para confiar nesse time competitivo, mas enfim, um elenco muito medíocre, é difícil acreditar. Então acho que os números até dos jogos aí do torcedor, nos jogos, o Atlético quase que implorando pro torcedor ir pro campo e ele não vai, é muito por isso, né? O torcedor não tem acreditado mesmo no time. Então pros donos da SAF o recado é esse, vão pisar na terrinha, vão pisar na terra, vão sair de Nárnia, né? Vamos, é bom a gente ter humildade, reconhecer de verdade os erros e não, o nosso erro foi, não, vamos reconhecer de verdade que tá ruim, que 2021 foi só 2021 e acabou. Vamos reconhecer? Então tá bom.
Agora vamos lá, vamos agora falar também um pouco sobre diretoria, que aí eu vou falar pouco porque são pessoas que estão lá amando, né, dos donos da SAF. O Paulo Brax deu até uma entrevista aí recente, é a mesma coisa, parece que tá todo mundo em Nárnia, ainda não pisou na terra, todo mundo achando que o Atlético falou que o Atlético tem um elenco equilibrado, tem assim, o equilíbrio na mediocridade. Pode até ser, talvez até tenha razão, né? Talvez o Atlético tenha o elenco equilibrado, mas é um elenco equilibrado na mediocridade, né? Então, assim, se o pessoal lá, tanto donos da SAF quanto diretoria, se o pessoal não sair de Nárnia e continuar achando que nós temos um dos... Ainda, né? Fica com esse papo, Atlético, Palmeiras e Flamengo. Isso acabou, gente. Isso acabou, já tem tempo. Quando é que vão perceber isso? Esse ano, principalmente, acabou. O Atlético deve ter um dos, talvez aí, top 12 elencos do Brasil, não sei. Top 10, 12. Porque top 5, com certeza não. Né? Top 8, aí talvez você olhe ali, talvez. Então, assim, se o pessoal lá que manda no Atlético e também a diretoria, né, não pisar na terra aí, reconhecer os erros, reconhecer os limites desse elenco e contratar e reforçar de verdade no meio do ano, porque ficar trazendo jogador que o tal time não quer, aí não vai adiantar, vai continuar esse elenco medíocre, entendeu? É reforçar mesmo, pensar grande, o que parece que infelizmente não pensam mais, né? Agora vamos falar sobre o Cuca, mas deixa eu só falar antes aqui